Você irá ouvir mais uma reflexão de caminhar na graça. Quando revelamos o conhecimento de Deus, quando revelamos que nós temos essa intimidade, que compreendemos o que Ele deseja de nós, nós precisamos entender estes aspectos, que é na expressão das virtudes de Deus que nós revelamos que conhecemos o Pai, compreendemos a sua vontade e vivemos neste mundo como Ele planejou. Estevão é um exemplo disso. Lá em Atos 7, 59 e 60, nós podemos ver claramente que ele conhece a Deus. Não pelo que ele vê, mas pelo que ele fala e pelo seu pedido diante de nosso Deus. Ele diz assim, o texto, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. O que Estevão estava fazendo? Perdoando os seus agressores e pedindo a Deus que não atribuísse a eles aquele pecado. Saulo estava ali. Todo este processo, tudo isso que aconteceu, tem um princípio, um fundamento da vontade de Deus, no sentido de levar Saulo a conhecer a Deus. São sementes que foram plantadas. Nós precisamos entender, precisamos compreender que uma coisa é fundamental. Nós revelamos o conhecimento de Deus quando expressamos as suas virtudes, quando entendemos que é nosso papel revelar as suas virtudes ao mundo e que fomos capacitados para isso. A gente precisa entender que não existe outra maneira de expressarmos o conhecimento de Deus que não proclamando as suas virtudes. E quando falamos das virtudes de Deus, nós estamos falando da expressão da misericórdia, da graça, da bondade, do amor de Deus, do perdão que Ele nos concedeu. E a gente precisa entender uma coisa, não é falar sobre isso, mas é vivermos, é expressarmos isso, é entendermos que é nosso papel e nossa responsabilidade imitarmos a Cristo e imitarmos o nosso Deus. Quando nós conhecemos o Senhor, quando nós buscamos o seu conhecimento e entendimento da sua vontade, nós entendemos que não existe outra maneira de se viver que não como Cristo, ou seja, imitando e revelando o Pai ao mundo. Pois nós fomos incumbidos desta tarefa de ir, anunciar, ensinar sobre o reino de Deus e sobre a vontade de Deus. A gente precisa entender que não se trata de uma religião, não se trata de regras e nem de trazer pessoas para viver como a gente, no sentido isolado, achando que somos melhores do que o outro. Não, nós vivemos para revelar e expressar o nosso Deus e nós expressamos o nosso Deus quando revelamos as suas virtudes. Esta é a oferta, este é o verdadeiro sacrifício que fazemos segundo a vontade de Deus. Não se trata do nosso empenho, do nosso esforço para alcançar algo de Deus, mas para expressarmos e revelarmos quem Ele é ao mundo. A gente precisa crescer, amadurecer e revelar o Pai. Não existe outra maneira de vivermos o reino de Deus que não andando na sua vontade. Que a gente possa entender isso, compreender estas coisas e efetivamente nos comprometermos com a vontade de Deus e buscarmos o conhecimento dessa vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Não deixe de ouvir outras reflexões de caminhar na graça no agregador de podcast de sua preferência. Procure por Caminhar na Graça.